sobretudo para fazer com que os alunos aprendam melhor. A técnica que a gente vai falar hoje chama-se aquário. Olá pessoal! Nesse vídeo e no próximo vídeo nós vamos abordar duas técnicas de aula, duas dinâmicas de aula que o professor pode lançar a mão. Por que a gente aborda isso no canal? É muito importante que o professor conheça muitas ferramentas, conheça várias ferramentas, conheça como ele pode usar as ferramentas, como ele pode lançar a mão de cada uma delas e como ele pode inclusive combinar ferramentas, combinar técnicas para tornar a aula dele melhor, mais atrativa, mais envolvente e, sobretudo, para fazer com que os alunos aprendam melhor. A técnica que a gente vai falar hoje chama-se aquário. Primeira coisa, a gente vai olhar para a taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom, que a gente já abordou aqui no canal, ela tem 6 níveis, desde o nível mais elementar, que é a memorização, até o nível mais alto, que é a criação. Nesta técnica, quando ela é bem planejada, quando ela é bem situada, quando ela é bem feita, ela permite que os alunos atinjam os níveis de avaliação e análise, que são níveis bastante altos dentro da taxonomia. Logicamente, o professor pode empregar essa técnica no sentido de compreender, no sentido de aplicar, mas a técnica é voltada para esses níveis mais altos de avaliação e análise, ok? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, também a gente vai lembrar um assunto que a gente já abordou aqui, que é o ciclo de Kolbe. Aonde que essa técnica se situa ali? Ela se situa naquele segundo nível, que é o nível da observação, e no terceiro nível, que é o nível da teorização. Então, dependendo de como o professor aplica, ele pode empregar na observação reflexiva e na teorização. Isso depende de como o professor vai aplicar a técnica. Bom, outra coisa da gente saber é que em turmas muito pequenas, menos de 15 alunos, não tem necessidade de usar essa técnica, porque ela é uma técnica para a gente poder fazer uma discussão, um debate e uma conversa sobre um determinado assunto. Quando a turma é muito pequena, você não precisa aplicar a técnica, você pode aplicar a discussão com a turma inteira, porque a turma é pequena. Numa turma muito grande, que acontece muito em universidade com 80, 90, 100 alunos, também a técnica não funciona muito bem, exatamente pelo tamanho. É muito difícil você conseguir controlar um grupo tão grande assim e manter a organização da técnica do jeito que ela tem que ser num grupo muito grande. Então ela é uma técnica que funciona para grupos médios, vamos dizer assim. 40 alunos, 50 alunos, ela funciona muito bem. Nessa faixa que são turmas razoavelmente grandes, mas dá para funcionar muito bem com esse número de gente. Então é uma técnica que serve para turmas médias, vamos dizer assim. Até 40, 50 alunos no máximo, a técnica funciona bem. E como é que ela acontece? O professor vai escolher, ou pode voluntariamente, 6, 7 alunos, entre 5 e 7 alunos, vão iniciar o debate. Esses alunos que vão iniciar o debate, eles vão ficar no meio de uma roda fazendo o debate. E os demais alunos vão ficar em volta num círculo externo. Aí o professor vai lançar as perguntas, uma ou duas perguntas geradoras, por quê? Para iniciar a conversa, para iniciar o debate, de acordo com aquilo que o professor tem como objetivo. Então essas perguntas são importantes para dar o start, para dar o início na conversa. Então o professor lança as perguntas e esse grupo que está sentado no meio, e daí o nome aquário, porque os outros que estão em volta estão observando o que está acontecendo ali dentro, eles vão conversando como se estivessem conversando normalmente. Os de fora apenas observam em silêncio. E aí é que vem a dinâmica. Se algum aluno de fora quiser dar a sua opinião, algum aluno que está no círculo de fora, ele simplesmente levanta e aguarda a hora dele. Se algum aluno que está no círculo interno achar que já deu a sua contribuição para o debate e quiser ceder lugar para esse que levantou do círculo de fora, ele simplesmente sai e eles trocam de lugar. E aos poucos, esse grupo vai mudando. Então, um quer falar, levanta, o outro
acha que já contribuiu, trocam de lugar, e aí, aos poucos, aquele núcleo central de 6, 7 alunos, ele vai sendo substituído e chega uma hora que nenhum dos que estavam inicialmente vão continuar lá. Eventualmente, algum aluno sai e quer voltar depois, tudo isso é possível e o professor, ele fica simplesmente observando. O professor não intervém, ele só vai intervir no caso da discussão tomar um rumo muito fora do assunto, porque às vezes o aluno desvia do assunto, então ele traz o assunto de volta, mas é a única intervenção que o professor vai ter. Essa técnica, ela é muito legal porque o aluno acaba se envolvendo, tem um sentido de colaboração aí, porque aquele aluno que quer falar, que levantou, que manifestou que ele quer dar opinião, aquele aluno que está lá dentro vai ter que ceder o lugar. Então ele vai ter que ter esse respeito à opinião do outro. Tudo isso é trabalhado nessa técnica. E o respeito de quem está fora não fala, só fala quem está dentro. Por isso que em turmas muito grandes, 90, 100 alunos, é muito difícil você manter um grupo muito grande ali, até pela própria conversa de pouca gente, todo mundo escutar, fica meio difícil de fazer isso. Então por isso que são turmas médias que trabalham nesse grupo, tá bom? Então é uma técnica bem legal que dá para ter resultados muito bacanas a partir da discussão e da percepção. Essa técnica ela pode ser usada ou no início de aula. Por que o professor usaria isso? Para despertar o interesse sobre um determinado assunto. Então ele quer abordar um assunto, ele lança uma pergunta sobre o assunto para ver qual é a ideia inicial, qual é a posição inicial, qual é o conhecimento que os alunos têm a respeito daquele assunto, ou o professor antes da aula propõe um vídeo, um texto, uma simulação, uma demonstração de um experimento, e os alunos no início da aula se reúnem e vão discutir o que eles observaram, o que eles leram, o que eles compreenderam daquilo ali. E com isso o aluno fica motivado, é uma introdução da aula. Também essa técnica dá para ser usada no final da aula, ou no final de um período de aulas, onde o assunto está sendo fechado, na última aula de algum assunto. Então o professor vai perguntar o que ele observou, o que ele aprendeu, o que ele concluiu daquela história, como é que ele avalia aquilo, qual a opinião dele sobre aquilo, e ele vai propor essa pergunta, ele vai propor esse assunto e os alunos vão discutir. Ok? Então, essa técnica demora lá uns 15, 20 minutos. Se o professor quiser estender um pouco mais também dá, para demorar uma meia hora. Não é uma técnica que ocupa a aula inteira, então é legal também porque dá uma boa motivação para o aluno se envolver na discussão. Nem todos os alunos participam, mas uma boa parte dos alunos acabam participando e acaba virando um debate muito produtivo. E aí no final desse debate, dessa conversa dos alunos, o professor vai simplesmente fazer uma amarração, ou seja, ele vai fazer uma análise daquela, vai comentar e vai fechar aquele assunto. Então, essa é a técnica de hoje chamada aquário, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o curtir no vídeo, compartilhar com os amigos, pedir para os amigos se inscreverem no canal para a gente poder continuar no semestre que vem. A gente se vê por aí, até a próxima. Tchauzinho. Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.